Beleza. Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez no Intercâmbio de Boas Ideias. Meu nome é De Freitas e, como de costume, a gente está com convidados especiais aí. A gente está falando aí sobre a mobilidade, acessibilidade e inclusão social. A gente também tem hoje aí com a gente aí a Kelly, que ela é intérprete de Libras, vai participar com a gente da live aí. Kelly, é um prazer ter você com a gente aí, tá? Professor Ronaldo. Ronaldo, boa noite, tudo bem? Prazer mais uma vez estar com o senhor aqui na nossa live Intercâmbio de Boas Ideias. Seu áudio não está saindo, Ronaldo. Não está saindo seu áudio, Ronaldo. O áudio do Agora Ronaldo. sim. Agora deu. Agora. Boa noite, André. Boa noite, meninas. Tiago. É um prazer, o prazer é todo meu estar aqui nessa live, discutir esse assunto tão importante, que é muito abordado nas escolas e nas políticas públicas, mas sabemos que o resultado não é exatamente aquele, né, como vemos no papel. Muito importante essa discussão. Verdade. Também temos aí a Joyce, né, do Lar Vida Nova, que é um projeto muito bacana que ela tem para com as mulheres aí, vítimas de violência, né? Boa noite, Joyce, mais uma vez. Muito obrigado aí por participar com a gente desse intercâmbio de boas ideias. Seja bem-vinda. Boa noite, André. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos, Tiago, Kelly. Eu que agradeço o convite e fico lisonjeada. Muito obrigada. Tiago Daniel, meu parceiro de live também, é uma pessoa muito culta, né? Entende das leis da inclusão, inclusive participou delas, né, no começo ali, né, Tiago? Está aí com a gente mais uma vez te agradeço pela participação. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, André. Boa noite, meninas. Boa noite, Ronaldo. Agradeço mais uma vez o convite e, obviamente, falar da questão da mobilidade reduzida e da inclusão como um todo é extremamente importante. Então, vamos que vamos falar desse tema tão importante. A questão é quando a gente fala de acessibilidade, mobilidade, inclusão, né, são assuntos aí importantes para a sociedade, só que muitas das pessoas da sociedade hoje falam sobre nós, mas não falam de nós, né? Aliás, pelo contrário, falam de nós, mas não falam sobre nós. Aonde falam de inclusão, mas essa inclusão, na realidade, ela não existe, ela é só fictícia. Tanto na acessibilidade, na mobilidade, quando você sai, ou assim, sai um cadeirante, ou sai uma pessoa que tem mobilidade reduzida, e chega aí até no mesmo um comércio, né, e não tem acessibilidade para essa pessoa. Inclusive, isso aí não é nem pedir, né, o Tiago, isso aí já é lei que desde 88 essa lei já foi adquirida aí, que só não é cumprida, né? Sim, André, na verdade, a gente vai tocar num tema que parece ser sensível na sociedade, mas na verdade deveria já ser ultrapassado. A LBI, como Lei Brasileira de Inclusão, para quem não conhece a nomenclatura, ela vem sendo discutida desde 2002, ela foi aprovada em meados de 2015 e entrou em vigor em 2016. Então, na verdade, tudo que permeia a Constituição, ela foi ratificada na LBI, partindo do pressuposto que toda pessoa com mobilidade reduzida tem que ter o mesmo acesso e direito
a todos os momentos e tudo que permeia a sociedade. Então, a gente tem que partir do pressuposto que qualquer pessoa com mobilidade reduzida tem que ter acesso, tem que ter direito na inclusão. E, infelizmente, no Brasil, essas leis não são efetivamente aceitas pela sociedade ou não são impostas pelo governo, infelizmente, André. Verdade. Inclusive, Thiago, um assunto que eu queria abordar aqui, né, é que nos transportes, o transporte coletivo, entre aspas, foi se adotado as rampas de acessibilidade para cadeirantes, mas no transporte já rodoviário, por exemplo, nas viagens, né, falam, tem o selo que é do cadeirante, que tem acessibilidade, só que poucos ônibus têm a rampa onde o cadeirante tem acesso. E não tem acessibilidade, inclusive, nenhuma, porque para pessoas com mobilidade reduzida não é só pelo cadeirante. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala do idoso, a gente fala de uma criança, a gente fala de uma pessoa que quebrou o braço, está com o braço quebrado, está com a perna quebrada. Até porque você chega no degrau do ônibus de viagem, por exemplo, o degrau é alto. Então, para uma criança, para um idoso e muito mais, para um cadeirante subir, igual eu mesmo tive a experiência sentido na pele, eu tive que me deslocar de Uberaba a Belo Horizonte para fazer uma avaliação médica para mim, para reaver na minha habilitação, para não poder dirigir normalmente de novo. Aonde, para mim, eu tive que ser carregado até a poltrona, aonde essa poltrona também não era acessível. O que as empresas fazem? Elas deixam os lugares reservados, mais nada. Você não tem acesso ao banheiro do ônibus. Nas paradas, não tem acessibilidade para você descer, até porque o tempo é muito curto, então não dá tempo ali para você descer nas paradas. Então, para mim foi uma viagem muito cansativa, muito exaustiva, mas eu consegui, fui lá, fiz o exame, enfim, né? E estou tentando trazer esse exame para mais próximo, que seja aqui liberado. Juntamente, aí já pedi um requerimento aí com o nosso vereador Tiago Mariscal aqui, e para levar até a Câmara, para levar até o Senado, que é uma situação assim, muito, muito simples de se resolver, Tiago. O protótipo que você faz uma avaliação lá, ele foi cedido por empresa juntamente com o Estado. Então, se foi feito esse procedimento lá, esse procedimento vai ser feito aqui também. E só vai faltar aí o empenho das autoridades aí, né, no caso. E tem questão do 2012, né, a Lei 3.871, é onde a NTT, para poder esses ônibus estar sendo totalmente acessíveis e com acessibilidade tanto para cadeirante como para quem tem mobilidade reduzida. Aí as pessoas falam, mas não tem como fazer isso do dia para a noite. Não tem como fazer do dia para a noite. Ok, mas não é do dia para a noite. A lei foi em 88, em 2012, né, a NTT ajustou isso, mais um decreto, e em 2004 foi feito obrigatoriamente que todos os ônibus a partir de 2015, todo carro, todo ônibus de viagem a partir de 2015 fosse totalmente adaptado e acessível para pessoas com mobilidade reduzida. E isso até hoje não foi cumprido. Já existem os ônibus que têm as plataformas, que têm os elevadores, mas não são todas as linhas, não são todos os horários, e é muito difícil você achar um ônibus totalmente adaptado. Aí, na cidade de vocês aí, eu não sei se tem esses ônibus adaptados, como que está funcionando isso já? O Ronaldo, pode começar a falar para nós? Então, não há isso mesmo. E até gostaria de
a falar um pouquinho sobre o termo, né, acessibilidade, porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala do acesso às condições, como o Tiago disse, mas isso com autonomia, né? Então, quando um cadeirante, por exemplo, para dar um exemplo seu, ele precisa passar por uma calçada e tem aquelas rampas, mas ele não tem como subir aquela rampa, que ele tem que entrar no meio da rua para ter acesso à rampa, né? Tá ali a rampa, mas não tem autonomia para aquilo, não há acessibilidade. Não há acessibilidade para isso. E sem contar que se nós, né, procurarmos entender a questão política, que a acessibilidade, né, a acessibilidade, ela é falha para todo mundo. Quantas pessoas em quantos municípios precisam andar no meio da rua? Quantas pessoas têm que, ciclistas, né, têm que dividir espaços com os carros? Né? Aqui na minha cidade é assim, né? Dividir espaços com os carros, porque não tem condições mesmo, né? São ruas mal cuidadas, calçadas que falta pavimentação, né? Falta o cuidado com isso tudo, né? Logicamente que o cadeirante, ele precisa muito mais, né? Porque ele não tem autonomia para ele, não consegue desviar, não consegue fazer outras coisas. Mas é muito falho, sabe? A política em relação aos deficientes, ela é muito falha. Ela é muito falha. Porque começa na educação, né? Como professor, eu posso dizer isso, que falta muito eu ensinar para o meu aluno a respeitar o outro, a entender o outro, a fazer um pouco mais pelo outro, né? Logicamente que depois vem a questão política. Os ônibus não são assim como você disse, André. Isso ainda é um sonho, sabe? Infelizmente ainda é um sonho. Eu não lembro de ter visto aqui ônibus, né, com esses elevadores. Eu não lembro, a Joyce depois pode me corrigir, mas eu não lembro de ter visto, né? Hoje, como tem Uber, né, como se popularizou, eles preferem pagar Uber, né, a passar pelo constrangimento de pegar um transporte público. E isso é muito chato, eles se sentem impotentes. Então, numa sala de aula que nós falamos tanto, né, nós motivamos tanto a ter autonomia, a ajudar a fazer pelo próximo, eles se sentem muito impotentes quando saem na rua. É muito triste a nossa realidade. A Joyce pode dizer melhor, porque eu não tenho, né, eu moro aqui há 5 anos, em Itanhaém, ela mora mais tempo que eu. Ela pode dizer melhor isso sobre, né, inclusive agora vai estar tendo uma licitação, né, Joyce, para ver se muda isso, porque as empresas não respeitam e também o poder público, eu não sei qual é a força que eles não têm para derrubar essa empresa ou exigir aquilo que está em contrato. Né, se a Joyce puder falar um pouco mais sobre isso, porque eu não tenho visto, né, aqui na nossa região, questão de ônibus ofertar, falando de transporte, né, o ônibus ofertar o acesso, né, ao cadeirante. Na verdade, nós temos aqui poucos ônibus, né, com acesso e motoristas também não capacitados e alguns elevadores quebrados, ou seja, são poucos ônibus que conseguem transportar o cadeirante, mas às vezes o motorista não consegue ligar o elevador porque está quebrado. Eu tenho uma amiga em especial que eu já acompanhei, né? E a gente teve muita dificuldade, né? Inclusive, eu peguei alguns depoimentos de cadeirantes, né, da cidade, do Vale do Ribeira também, a Cláudia, a Pamela, e elas me falaram que não só em Itanhaém, mas no Vale do Ribeira também. Eu acredito que no Brasil todo, né, seja pouco transporte que os leve e ainda sem capacidade alguma, né? Então, eu acho isso importantíssimo, essa parte, porque como o cadeirante vai se locomover, né? Como que ele precisa, é necessidade, ele precisa que o ônibus esteja adaptado, com o equipamento preservado, e o motorista também tenha capacidade de ajudá-lo, né? Isso, na nossa cidade tem uma deficiência, sim, muito grande. Precisa mesmo desse transporte adequado. Até no caso aqui que você falou aqui, dos ônibus estadual, né? Aqui na Angola,
Já tem pouco ônibus, né? E poucos estão adaptados. Ainda alguns estão adaptados. Aqui nenhum praticamente está adaptado. Os calçados não tem. Calçada preparada para o deficiente, isso não existe. Eu acho que cidade alguma, eu acho que isso é a nível Brasil, acho que é a nível mundial isso aí. Deixa o Thiago falar para nós a palavra aqui, que ele já... Então, André, na verdade, a questão da acessibilidade, como em termos de integração urbana, ela é renegada pelo poder público por mero desconhecimento. Porque, como disse o Ronaldo, na verdade não existe acessibilidade sem inclusão. Acessibilidade é um termo genérico. O que a gente precisa ver aqui é uma questão de inclusão. Inclusão é um termo muito simples, que é a condição de você incluir o outro direito de ir e vir de forma plena. Então, na verdade, o que falta no Brasil e no mundo como um todo, eu não vou falar no mundo como um todo, porque existem países que fazem isso muito bem. Itália é um lugar que faz isso muito bem, Japão faz isso muito bem, os Estados Unidos em alguns estados faz muito bem, mas é aplicar o conceito de desenho universal. O que é o desenho universal? É um desenho, é um conceito arquitetônico de engenharia que aplica a qualquer lugar o direito pleno de ir e vir. Vamos aos exemplos. Vamos pegar o exemplo que você disse do ônibus. O ônibus de turismo, que é o que você viajou, ele deveria ter uma inclusão onde o chassi do ônibus tivesse uma autonomia para que você pudesse ir e vir de forma, se não completamente sozinho, mas pudesse ter autonomia em paradas, fazer as suas coisas como cadeirante ou outro portador de mobilidade reduzida. Então, a exclusão do desenho universal como conceito limita o preceito de acessibilidade, de inclusão de qualquer cidadão. E existe uma condição errônea que em outras conversas nós já discutimos, André, que é ver o portador de mobilidade reduzida como apenas a margem da sociedade. A hora que nós conseguirmos ver o portador de mobilidade reduzida, que tecnicamente no Brasil somos quase 45 milhões, mas se você pegar todos os outros, aquele que é a grávida, que é o idoso, que é a pessoa que quebrou a perna e momentaneamente precisa de lugares adaptados, a gente chega a mais de 50 milhões de pessoas e ver esse cidadão como possível cliente, como possível empresário, como possível comprador de produtos, você dá atenção a ele e transforma esse cidadão em um cidadão ativo, pagador de impostos, consumidor, e não só um marginalizado, uma pessoa que está ali só para ganhar benefícios, que é como a gente vê no Brasil hoje, que é como o Ronaldo muito bem disse, de forma muito branda, abordou, que é a questão de fazer a engenharia, fazer o pseudo-acesso, mas não dar condições para que isso haja condições. Então, na verdade, o que a gente precisa, como um todo, é entender que o portador de mobilidade reduzida é mais que um cidadão, ele é um consumidor da sociedade, em todos os seus âmbitos. A hora que a gente entender isso, a gente começa a praticar o conceito de fato, de mobilidade, de inclusão, de acessibilidade. Até porque, na realidade, Tiago, essa matemática ela é bem clara. Quando fala de acessibilidade, igual aqui em Uberaba, né? Parte de deficientes somos pouco mais aí de 3 mil. Mas quando fala de mobilidade reduzida, são 20% da população. E 20% da população aqui hoje chega estimada aí a 67 mil pessoas. Né? E
Vamos ver o pessoal, as perguntas do pessoal aqui. Cláudia Pérez, olá, boa noite. Boa noite, Cláudia Pérez, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado por estar acompanhando. A empresa Vale do Sul, do Ribeiro do Interestadual, tem símbolo do cadeirante, mas não é adaptada e o motorista não é capacitado para ajudar o cadeirante. É justamente o que a gente acabou de falar agora há pouco, né? Exato. Só se coloca o símbolo e se guarda o lugar, mas não tem acessibilidade nem na cadeira que você vai sentar, quanto mais para você conduzir até o ônibus. Aí se é preciso ser carregado, não é vergonha, mas é um tanto constrangedor e conforme o jeito que a pessoa de mal boa fé, né, pega a gente pode até machucar, porque como a gente não tem sensibilidade, pode deslocar um braço, deslocar um membro inferior, e você nem sente, só vai saber depois de um raio-x. E não tem pessoas capacitadas, vamos dizer assim, treinadas para fazer esse transbordo. Vamos ver aqui. O Gilson, né, o Manuel, ele é lá da Angola, né? Que na hora eu fiz a pergunta. Ele fez a pergunta. Aqui na Angola, o número de ônibus já é muito reduzido e pouco estão adaptados para cadeirante. Vamos ver aqui o próximo aqui. Fazer Cristina, sim, também, porém tem todos funcionam. Eles funcionam, Nem todos funcionam. nem todos funcionam. Isso é a realidade. Aqui falta sensibilidade para parte das pessoas. Nem nas calçadas estão preparadas para deficientes. As pessoas têm que aprender a pensar nas pessoas com deficiência e o governo pouco faz para a inclusão dessas pessoas. Isso é o que a gente estava acabando de falar agora há pouco, né? Fazer os ônibus de viagem não tem acessibilidade. Em Ilha Comprida, todos os cadeirantes andam pela rua. Isso aí é em todo o país, eu acho. Até porque muitos comerciantes usam as calçadas, né? Novidade, coloca cadeira, essas coisas, né? São usados como extensão do mesmo. Mesas, cadeiras, diversos materiais. Isso, infelizmente, é uma realidade. Em março, Campinas recebeu 27 ônibus acessíveis. Ainda é muito pouco. Pouco é muito pouco ainda, né? André, eu acredito que a acessibilidade, ela consegue dar a independência e devolver a autoestima, né, também para a pessoa com deficiência. Eu acho imprescindível, porque o deficiente, ele consegue ter uma independência, que para ele é fundamental. Então, eu acho que é imprescindível ter, sim, o ônibus adaptado, além do que o deficiente, ele esbarra com o próprio cidadão, que usa a calçada e coloca uma faixa, né, uma placa, uma cadeira, uma mesa, e atrapalha o deficiente também a transitar, né? Eu acho que a deficiência, além de esbarrar no órgão público, ela esbarra com o próprio cidadão, com a própria falta de empatia com o próximo. É verdade. O professor Ronaldo, não sei se o senhor concorda comigo, mas a opinião do senhor, a gente fez uma indagação dessa uma vez, mas a gente não foi a fundo igual está indo agora. Essa inclusão na escola, ao seu modo de vista, além daquelas crianças que não têm essa mobilidade reduzida, para elas aprenderem a como lidar com essa situação, né, na questão de estar auxiliando, na ajuda, e dessas crianças também que venham para a escola a partir da inclusão delas na escola, né, que elas tenham acessibilidade para estudar, que elas tenham, inclusive, eu até com a professora de Libras, porque, infelizmente, tem que ter escolas especializadas para estar ensinando esse tipo de matéria. Para os mudos, por exemplo, tem que ter escola de Libras. Mas eu creio que nem toda cidade, nem todo estado consegue ter essas escolas. Não é mesmo, professor? É isso mesmo. E, além do mais, entra aquilo que a Joyce falou, sabe? Que entra primeiro a parte, falta, né? A parte humana, né? Falta eu entender o outro. Mas, por quê? As escolas,
infelizmente, elas ensinam o deficiente a se vitimizar, a pedir, a viver de benefício, sabe? São raros eu vou falar no cidadão de modo geral, né? Não só os professores, mas que orientam, sabe? Que motivam o deficiente a ter uma vida onde ele consiga realizar as suas coisas, consiga realizar os seus objetivos. Porque o conselho que dão às famílias, né? Os cidadãos que dão o conselho às famílias é para que lutem, para que consigam o benefício, né? Eu já vi, né? Já tive aluno com deficiência e recebi orientação, inclusive, é muito chato falar isso, sabe? É muito chato falar isso. Mas tinha um estagiário para ficar o tempo todo do lado dele, né? E o estagiário era orientado, inclusive, a fazer muitas coisas por ele, né? A questão da autonomia é muito falha, sabe? É muito falha. As crianças saem dali, crescem pensando no benefício apenas. Eles não têm sonhos. Que nem eu admiro muito você, André, porque você tem uma pretensão política para mudar esse quadro. Porque, infelizmente, né, até converso muito com a Joyce, nós temos as nossas causas, mas nós temos que estar lá no lugar de quem deveria estar fazendo isso por nós, né, para poder mudar, para poder dar ao deficiente a acessibilidade que ele tanto precisa. Olha só, o movimento que nós criamos esse movimento todo, e quem deveria fazer isso não tem a empatia pelo próximo, não tem empatia, não pensa, simplesmente não enxerga, porque existem os arquitetos, existem os engenheiros preparados para isso tudo, eles são preparados para isso, para pensar na mobilidade sim, né? Mas não não projetam uma calçada pensando na acessibilidade. Faz uma rampa para garantir o direito, né? Para garantir o direito. Porém, ela não funciona. Aí entra também a empatia, né? Nesse vídeo que o Odoni fez, né? Fez a amostra que entre o cidadão, a vaga reservada ao deficiente e quem que respeita. Quantas pessoas respeitam isso, né? Então falta muito isso, falta humanidade, André, falta humanidade, falta empatia, falta pensar no próximo de um modo geral, sabe? Infelizmente o nosso país, ele poderia estar num patamar muito melhor, né? Como o Thiago falou, pensando na Itália, na Europa, em outros países, se houvesse mais empatia, se houvesse mais humanidade. Eu acredito que é assim que acontece no nosso país. Maria Carolina, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live. Boa noite, tudo bom, gente? Tive alguns contratempos, mas já deu tudo certo. Boa noite. Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite. Tudo. E com respeito à acessibilidade, muitos acreditam que apenas fazer rampas, fazer um banheiro adaptado, mas esquecem que a acessibilidade ela tem a ver com dar equidade, não é nem igualdade, equidade de acesso a todos. Então, os ostomizados, que são as pessoas que têm colostomia, são muito esquecidos. As pessoas com deficiência mental, as pessoas com deficiência auditiva, as pessoas que não foram alfabetizadas, porque no Brasil nós ainda temos muitas pessoas que não sabem, só sabem assinar o nome, elas não sabem ler, né? Então a acessibilidade ela tem a ver com tudo isso. E hoje de tarde eu estava assistindo uma live e uma coisa que me chamou muito a atenção foi que a quantidade de deficientes no Brasil é a mesma quantidade dos habitantes do país do México, né? Então, é muito sério. Nós não temos representatividade. Eu não tenho problema de mobilidade, mas o meu pai, ele sofreu um AVC, então por 11 anos
era difícil ele pegar um ônibus, as pessoas não dão lugar, as pessoas não estão educadas para lidar com a pessoa com necessidade especial. Tenho também uma prima que ela nasceu com mielomeningocele e pé torto congênito, então ela é cadeirante. Embora a cidade de São Vicente tenha alguns programas próprios para cadeirantes, é também muito dificultoso quando ela vem para Praia Grande, porque as calçadas não são padronizadas. Alguns têm a inclinação, né, inclinado, aí outras retas, aí outras altas, então fica muito difícil andar com a cadeira. E às vezes até uma árvore que está plantada na nossa calçada dificulta o acesso do cadeirante. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Na construção de novos edifícios, na construção, até na reforma mesmo, né? A casa onde meus pais moravam, tive que adaptar colocando corrimão em ambos os lados das escadas, porque a minha mãe não era deficiente, mas ela tinha uma mobilidade reduzida. O meu pai, ele teve um AVC, então também era necessário. Então, que, né, nós venhamos ter um olhar mais diferenciado a todas essas necessidades. Na questão até nessa adequação, a gente vê aí, eu conheci o projeto que o Tiago me apresentou, né, que é o desenho universal, e que isso a gente tem que pensar como um todo, não somente no cadeirante. Porque quando eu andava, vamos dizer assim, eu já tropiquei em raiz de árvore na calçada. Então, as calçadas, elas são realmente inacessíveis até para qualquer um. Eu acho que elas estão ali de enfeite, porque uma criança tropica, cai, machuca, num degrauzinho que tinha ali. Agora, aí quando a gente leva mais a fundo, aí sim vem a pessoa com mobilidade reduzida e a pessoa que é cadeirante. Mas ela começa lá de uma criancinha que trupica numa pedra mal colocada na calçada, até um idoso que vai trupicar, vai cair, vai quebrar um braço, uma perna. E esse projeto que é o desenho universal que o Tiago me apresentou, eu abracei, e isso tem que virar realidade. Isso não, né, Tiago? O que a gente tem que dizer aqui, André, o que a gente tem que dizer aqui, André, na verdade, é assim. Primeiro que eu, particularmente, como a lei, vamos falar pela lei. A lei, eu sou PCD, né? Portador de deficiência física. Eu sou um estudioso de lei da portabilidade com deficiência, do portador com deficiência, desde 1998. E eu não gosto desse termo. Por que eu não gosto desse termo? Exatamente por essa condição que você citou aí. Na verdade, é o portador de mobilidade reduzida. Cada um tem uma limitação. Cada um sabe o calo que aperta. Cada um sabe suas necessidades. Então, o Estatuto do Deficiente, né, a LBI, para muitos, ou Estatuto do Deficiente, como é popularmente conhecido, ele foi, na verdade, copiado de um tratado feito nas Nações Unidas e foi copiado e adaptado aqui para o Brasil. Só que, como já foi dito aqui, nós temos, na verdade, que passar por um processo de reeducação da sociedade. Porém, independente da reeducação da sociedade, que na verdade a gente não vai matar todo mundo e começar do zero, porque isso não dá, a gente tem que começar a pensar que a imposição da lei, ou seja, não se precisa criar mais leis. Eu vejo as pessoas militando na internet, precisa de lei para autista, precisa de lei para idoso, precisa de lei para quem tem menos um dedo. Na verdade, não precisamos de mais lei. A Constituição e a Lei Brasileira de Inclusão, ela abrange todos, na verdade. O que o brasileiro precisa, na verdade, é tomar poder do conhecimento dos seus direitos
e impor os seus direitos. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu faço um trabalho desse. Eu mostro para as pessoas dicas práticas que elas, sendo acamadas ou não, fazendo modificações estruturais na sua casa, modificações simples na sua vida, que ela toma a proatividade dela como pessoa e ela começa a ter, que, como já foi dito aqui também, a questão da autonomia, da independência da vida dela. Porque nós, como seres humanos, na verdade, somos, por nascença, viemos ao mundo para uma coisa, para termos autonomia e independência. O deficiente, o portador de mobilidade reduzida, é o que ele quer. Então, o que a gente precisa parar de fazer? A gente precisa parar de clamar por leis, por mais segregação, porque quanto mais segrega, mais difícil fica de se aplicar, e começar a lutar pelo que já tem, que é muito bom. Então, o que a gente precisa fazer? É de pessoas que ensinem a gente, ao invés de ficar vomitando leis, ensinem a gente a usufruir da lei. Porque existem várias dicas práticas na lei, tanto no meio constitucional, seja no meio público, quanto na lei, quanto no meio da engenharia, da arquitetura, que você consegue fazer de forma simples, barata e prática, que você consegue melhorar a sua vida, dando autonomia, independência e trazendo, como foi dito pela Carolina, perdão, de forma a trazer autoestima ao ser humano, à mãe e a todos que permeiam a ele. Só para terminar, a gente tem, o Adequando a Realidades, nós temos um curso que, o 2IA, que vai permitir às pessoas, de forma prática, lutar e fazer isso. Fazer dicas, conceitos, que no dia seguinte eu garanto que as pessoas fazem isso. E você sabe muito bem, André, você é minha testemunha ocular, que as coisas que eu falo em termos de faz isso, faz aquilo, melhore. E não precisa de gastar dinheiro, não precisa sair de casa, não precisa você mesmo, sendo o portador de mobilidade reduzida, né? Fazer. Então, acho que esse é o princípio zero que a gente precisa começar a discutir. A gente precisa inverter o conceito do que a gente precisa com mobilidade reduzida, como portador. A gente tem que parar de militar e usufruir do que já tem. Então, a gente precisa de pessoas que esmiuçem, que nos mostrem coisas práticas, porque nós já somos um país muito burocratizado. A gente já tem muita lei, muita bobagem, inclusive muita bobagem, me desculpa os fazedores de leis, a gente já tem muita bobagem por aí. Inclusive, já tem lei tanto demais, até porque, tipo, tem a lei, aí vem o artigo, vem a ensina, vem a linha, e vem vários desfechos de uma lei, que uma lei cabe em 3, 4 páginas. E aí fica complicado a pessoa até entender que lei que é aquela. Porque um artigo fala uma coisa, uma ensina quebra aquele artigo, e assim por diante. E isso tinha que vir da escola já, para as pessoas começarem a entenderem o que é a lei, o que tem direito na lei ou não tem. Tem uma pergunta aqui que é da Cláudia Pérez, né? Ela está falando aqui: eu sou cadeirante e convivo por 2 anos com meninas deficientes auditivas. Professor, interessante para o senhor aí. Eu vou fazer essa pergunta para o senhor. Principalmente quando precisam ir ao médico, fico imaginando como essas pessoas que moram sozinhas fazem para se comunicar. No momento em se estar se sentindo alguma dor ou ninguém entende a língua dos sinais. Hoje a gente está com aquele que é nosso intérprete de Libra hoje, participação especial com a gente. Essa matéria ela deveria ser escolar, né, o professor? Exatamente. Exatamente, porque nós vemos muito, né, quando se fala em acessibilidade, aí todo mundo pensa, né, na locomoção. Todo mundo pensa nisso, a locomoção, né, mas
os espaços públicos, por exemplo, né? O mobiliário, como deveria ser esse mobiliário? Vai ao médico. Clínicas, as clínicas particulares, até os hospitais mesmo, e UPAs, né? Clínicas particulares não têm esse mobiliário próprio. Muitas não têm, muitas não oferecem, né? Pelo menos eu não vejo. Eu vou fazer exame de sangue, eu não vejo. Eu vejo rampas, né? Mas o sinal, né, para o deficiente visual, né? Então, falta nisso, falta o mobiliário nos espaços públicos. As edificações, como a Maria Carolina falou, as edificações, elas não estão prontas para receber os deficientes. Elas não estão. Então, como você mesmo falou, André, tem que estar na educação. Nós ensinamos as crianças hoje, essas crianças vão fazer a diferença. Porque, infelizmente, nós já crescemos, muitos não têm mais, muitos já acomodaram o seu pensamento, o seu entendimento a respeito dos deficientes, e eles não vão fazer, não vão respeitar mesmo, sabe? Inclusive donos de clínicas, né? Donos de empresas de transporte, eles não vão pensar mesmo nisso. Infelizmente, falta essa empatia, mas essas crianças que vão fazer essa grande diferença. E o que eu acho que o deficiente precisa fazer, nesse caso, ela precisa ir ao médico e não tem aquilo tudo. Ela exigir do poder público. Ela exigir, porque alguém tem que ouvir essa pessoa sim, né? Aqui, como a Joyce, gosta muito da Joyce, que ela defende muito isso, sabe? Ela vai atrás, ela se dispõe, aí orienta hoje as pessoas que o legislativo, nós elegemos o legislativo, eles têm que nos ouvir assim, nós temos que fazer valer os nossos direitos, né? Então, existem pessoas de bem, existem pessoas dispostas a dar as mãos ao próximo, né? Então, a pessoa se sente, ela sente, ela percebe que ela não está sendo atendida, que está sendo violado o direito dela de ir e vir, de ser atendida, né? O direito ao médico, ela precisa cobrar disso, ela precisa cobrar isso, sabe? Porque é um direito que está sendo violado, né? Eu acredito muito que as próximas gerações serão muito melhores, porque hoje eu vejo professores, né, vejo pessoas empenhadas em ensinar isso aos filhos, aos estudantes, né, essas gerações mais novas. Eu acredito muito que daqui a um tempo tudo vai ser melhor, sabe? Como o Tiago falou, existem as leis, elas precisam se efetivar, elas precisam sair do papel, né? Mas nós precisamos exigir que elas funcionem, porque eu mesmo, né? Eu não tive, já quebrei meu braço, mas convivo muito com crianças com mobilidade reduzida. É uma causa que eu vou defender sempre, né? As mulheres vítimas de violência, que eu vejo isso muito. Mas por que nós não ensinamos na escola já? E não é só para as crianças, não. Na faculdade também, ensino médio, né? Que nós somos os responsáveis por garantir o direito aos outros também, né? Não respeitam a minha vaga. Eu sou responsável por isso, gente, né? Então, tudo, André, eu acredito que vem da educação, sim. Quando eu vejo vocês falando aí de leis e eu fico, sabe, eu não conheço essas leis ainda. Na minha formação, né, eu sou pedagogo, fiz 2 semestres de psicologia e não tive conhecimento dessas leis. É muito superficial o ensino sobre os deficientes na escola, inclusive na faculdade, sabe? Inclusive na faculdade. Então, falta a educação, falta o conhecimento, sabe? Falta mais de dar as mãos uns aos outros e, principalmente, exigir que essas leis que já existem, sejam cumpridas, porque é isso que vai garantir ao deficiente e a todo cidadão também, né? A acessibilidade. Beleza, Ronaldo. Só para terminar aqui, para a gente finalizar e fechar, porque a nossa amiga e nossa intérprete de Libras também, com certeza ela já está cansada, porque é cansativo essa
comunicação é bem cansativa. Então, a questão é o seguinte, eu sou e vou brigar muito para poder que essas leis sejam cumpridas. Realmente, o Ronaldo, tem que começar na escola, vai ser um processo longo, mas vai chegar ao ponto que todo mundo vai ter conhecimento dessas leis de acessibilidade e vão parar de querer falar de acessibilidade superficialmente. Ah, eu sou a favor da inclusão, sou a favor da acessibilidade, mas não sabe nem o que é, para começar. Então, onde a criança começar a ter acesso a essas leis, começar a ter acesso a como conviver com essas pessoas, começar a comunicar com essas pessoas. Uma criança que não é muda, não é surda, pode comunicar com a outra criança que tem a surdez, não sabe falar, mas sabe se comunicar com a Libra, e a outra criança também vai saber. Então, é onde eu falo, quando uma pessoa parar de pensar nela si própria e começar a pensar no próximo, tudo vai mudar. Por quê? Eu desloquei 600 quilômetros, 1.200 quilômetros para poder fazer o exame. Eu poderia, não, beleza, eu fui lá, consegui, eu estou tranquilo, minha carteirinha está no bolso. Não, isso não existe. Eu tirei a minha carteira com dificuldade, eu quero que o próximo tire com facilidade. Eu tô brigando para esse projeto vir para Uberaba e vou brigar. E o que eu passo por dificuldade, eu quero passar para o próximo com facilidade. Então, eu vou abrir o áudio de cada um agora, cada um vai dar um parecer do que acha sobre tudo isso, essa acessibilidade, essa mobilidade. Até questão, mais uma coisa, né? As praças ao ar livre, as academias, aonde tem essa acessibilidade? Aonde que você vê um brinquedo para uma criança deficiente ou que tem uma mobilidade reduzida, brincar? Aonde você vê uma academia que é adaptada para cadeirante, que é adaptada para uma pessoa que tem mobilidade reduzida? Fica aí o meu resumo de todo esse assunto. E, antemão, já vou agradecendo a Kelly aí, tá, Kelly? Já estamos encerrando. Sei que você está cansada, tá bom? Eu vou deixar que cada um faça seu parecer aí. Pode ser você, Ronaldo. Vamos começar pelo Ronaldo. Tá, ok. Bom, eu sou muito otimista, sabe, André? Eu acredito muito que isso tudo vai mudar. Eu faço um trabalho árduo na educação. Eu acredito que essas crianças, sabe, aprendem valores que dificilmente aprenderia se não tivesse nesse âmbito educacional. Eu sei também que eu tenho muito a aprender, porque eu tenho essas leis que vocês falaram hoje, assim, eu conheço muito, muito pouco mesmo, sabe? Mas eu também vou lutar, que eu tenho uma causa muito parecida com a sua. Eu vou lutar para que essa acessibilidade ela seja garantida a todos os deficientes e aos que não são também, né? Porque eu mesmo ando muito a pé e às vezes o meu direito de ir e vir ele não é garantido porque falta gestão pública, né? Eu também vou lutar muito para que isso aconteça, mas eu acredito que as próximas gerações teremos resultados muito satisfatórios nas próximas gerações. Boa noite a todos e obrigado. Pode ser você, Maria Carolina. Faz um resumo para a gente aí. Então, o nosso trabalho é o coletivo da inclusão, né? O coletivo da inclusão já fala, desde aquela mulher que amamenta e que precisa de um local próprio para sentar com o seu bebê e amamentar, a gestante, os idosos, as pessoas com deficiência mental, porque eles são muito esquecidos, e, inclusive, eu discuto sempre, inglês não é nossa língua oficial. E por que é obrigatório na escola? Libras é a nossa língua também, é uma outra língua. Por que ao invés de ensinar nas primeiras séries o inglês, por que não ensinam a linguagem de Libras? Né? Fica aí a minha contestação. E nós vamos lutar por uma Praia Grande que seja mais acessível a todos, né? E o nosso lema é dar voz a quem não pode falar. Então, nós vamos estar aqui nessa luta e fazer uma cidade justa a todos e acessível também.
Tá? Eu agradeço a todos que estão nos assistindo, agradeço a todos os colegas que estão aqui presentes. Boa noite. Eu que agradeço, Maria Carolina. Muito obrigado. E foi bem colocado aí, porque o inglês ele é obrigatório, né? Em todas as escolas. E a Libras tinha que ser, ela que tinha que ser obrigatória. Porque o inglês, se você quiser viajar para o exterior, você faz um curso de inglês e vai com Deus. Agora, a Libra não. A Libra, desde criança, você já convive com crianças que não falam. O Ebraille, até que eu não digo, porque uma criança que não sabe, que não tem a visão, outro coleguinha pode ler para ela. Agora, o Ebraille não. Como você vai comunicar com uma pessoa que não fala? Se você não sabe, não sabe essa comunicação de Libras, né? Vamos E lá, um dos deixar nossos projetos, André, para deficiência visual, é colocar dentro dos ônibus, já que todos os ônibus têm GPS, colocar dentro dos ônibus avisos sonoros. O próximo ponto, por exemplo, próximo ponto, Viaduto 10, bairro Tupiri. E assim as pessoas não ficariam dependentes de outros passageiros para poder se mover dentro do próprio município e da região também. Exatamente. Aqui no transporte coletivo, tem uns ônibus que trafegam só no corredor ali, que é os vetores, eles tinham essa comunicação. Próxima parada, tubo tal, bairro tal. Cortaram. Estragou, não sei se estragou, não consertaram, se cortaram. Então, nos ônibus normais não tem nem campainha. Você toca a campainha lá e não funciona. O motorista vai parar em 2, 3 ônibus, 2, 3 pontos para frente. Vou deixar a Joyce falar um pouco aqui. Queria, primeiramente, pedir, né, ao próximo, né, que tenha empatia com o outro, com todo o tipo de pessoa que tem deficiência, que tenha a empatia de olhar um pouquinho para o próximo, até num restaurante que não tem um cardápio em braille, a calçada sua esburacada, né, o dono da empresa de ônibus que não arruma o elevador. Então, eu queria pedir a empatia de todos nessa noite, né, pelo menos a gente vai tentar, né, o Lar Vida Nova tem uma causa, mas eu acho que abraça um pouquinho de todas as causas, que é a empatia e o olhar pelo próximo. E queria agradecer a página Intercâmbio de Boas Ideias e a todos os meus amigos aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade, né? Tanto da parte da Intercâmbio de Boas Ideias, de ter conhecido vocês poderem deixar eu participar também desse intercâmbio de boas ideias com vocês aí. Ter mais conhecimento. Tiago, Daniel, finaliza para a gente o que é mobilidade reduzida, acessibilidade e, para quem não sabe, o que é inclusão social. Então, André, primeiramente eu quero aqui, de antemão, deixar claro a importância do assunto. O assunto é visto de forma marginalizada, por conta que tem a conotação que se fala de pessoas deficientes ou pessoas que são um peso para a sociedade. Mas como já foi dito aqui, eu vou ressaltar em termos de números, só para colocar um contexto do meu comentário final. Somos 45 milhões de pessoas em termos de censo, e se você for falar de pessoas de mobilidade reduzida, que são mães, idosos, são pessoas com algum tipo de limitação momentânea ou não, você pode colocar aí com certeza mais de 50 milhões de pessoas, disse a Maria Carolina em nenhum momento. É muito maior que muitos países do mundo, se não a maioria. Dito isso, eu quero colocar que a mobilidade reduzida ela é uma condição de consciência e não de condição de imposição. Ela é, de fato, como eu gosto de dizer em aulas, palestras, quando eu falo do assunto, ela é uma questão de oportunidade. Como de oportunidade? Ela é uma oportunidade para a economia ter mais gente colocando dinheiro
na economia, é uma oportunidade de ter pessoas com mais acesso à educação, é uma oportunidade que o meio público tem de conseguir mais pessoas engajadas, tanto no legislativo, no executivo, ou votando. É uma oportunidade do meio público de ter pessoas ativas economicamente e pagando impostos, é uma oportunidade de gerar emprego, é uma oportunidade de pessoas gerando produção intelectual, científica e acadêmica, é uma oportunidade, ou seja, da roda girar com uma fatia muito grande de pessoas. Então a gente tem que olhar o processo da mobilidade reduzida não como uma margem da sociedade. Temos que colocar o processo da mobilidade reduzida como uma condição de plena importância para todos, que a hora que a gente está parar de ver o outro à margem, seja ele na luta racial, étnica, de mobilidade reduzida, ou qualquer outra luta, e vermos todos, como já foi dito aqui, de forma empática, isonômica e equalitária, certamente não vamos precisar de uma live como essa. Na verdade, discutiremos outras condições, outros temas, mas a gente não vai precisar discutir por que um grupo de pessoas tem acesso e outros não têm acesso. Com certeza, Tiago. Só para finalizar aqui, quero deixar bem claro que nós existimos e não somos deficientes. Deficientes são o entorno de nós, porque nós não somos deficientes, nós temos mobilidade reduzida. E inclusão não é você pegar a minha cadeira e colocar no colo e carregar. Inclusão é você me dar condições de eu caminhar com as minhas próprias pernas. E uma boa noite a todos, muito obrigado para quem participou da nossa live aí, quem fez as perguntas. A gente vai responder pergunta por pergunta que passou aí com o maior carinho, né? Carolina, Joyce, Ronaldo, Tiago, Kelly também vai responder. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e muito obrigado. Deixa eu abrir o áudio de vocês aqui, peraí, senão você vai despedir depois. Boa noite. Vai. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Até mais, André. Mais. Ai, gente, desculpa. Eu fui